Bom dia, pessoal. Então, o objetivo dessa videoaula é a gente falar sobre um assunto bem interessante, que é sobre caracteres, certo? E a gente vai ver um caso específico de um arranjo de caracteres. Então, a gente veio na videoaula anterior falando sobre vetores, né? E a gente nos focou em vetores do tipo inteiro, do tipo ponto flutuante, para guardar valores numéricos, né? Agora a gente vai se focar num tipo específico de vetor, que é o vetor de caracteres, ou arranjo de caracteres, que na linguagem C também é conhecido como strings, certo? Então a gente pode se referenciar a um vetor de caracteres como um nome strings. Então a gente vai começar falando então sobre arranjo de caracteres, ver a questão da motivação, o uso da função getChar para fazer a leitura do teclado de um caractere, vamos ver exemplos, e depois nós vamos trabalhar então com printf de strings, certo? A gente vai ver como é que faz a leitura, certo? E a impressão, no caso aqui com o printf de strings. E aí depois quando a gente voltar a falar sobre leitura de strings, nós vamos trazer aqui o problema do scanf, né? Por que a gente não pode utilizar o scanf para se fazer a leitura de strings? Aí vocês vão perguntar assim, mas pô, o scanf a gente estava usando para fazer leituras de valores numéricos, inteiro, ponto flutuante, por que eu não posso usar para usar strings? Então a gente vai falar sobre isso na questão do scanf. E nesse aspecto também nós vamos fazer uma análise de uma função que antigamente era muito utilizada para se fazer leitura do teclado, que é a função gets, que ela também hoje em dia a gente não deve mais utilizá-la. E aí, depois de ver esses problemas aqui, nós vamos nos focar então em como usar a função fgets, que é a função recomendada para se ler do teclado uma sequência de caracteres, aí, por exemplo, uma frase digitada pelo usuário. Na segunda parte dessa videoaula, nós veremos então a questão do manuseio de strings, então como é que a gente copia strings, como é que a gente concatena strings, que é muito similar à manipulação de vetores, só que a gente vai se focar então em strings, que são vetores de caracteres. E aí depois dessa questão do manuseio, digamos assim, de maneira manual, a gente vai ver algumas funções, certo, da biblioteca string.h, para se fazer esse manuseio de maneira mais, digamos, automática, certo? Então nós vamos ver ali 4 funções, que são essas aqui, strcpy para realizar cópia de strings, strcat para realizar concatenação de strings, strlen para a gente verificar como é que a gente conta quantos caracteres tem na string, o tamanho da string, e strcmp para a gente comparar duas strings e ver qual que é maior que o menor, né? E depois a gente vai falar mais sobre isso. E aí a gente vai terminar essa videoaula, então, propondo 3 exercícios, né? O primeiro deles é a implementação de código de manuseio, então implementar manualmente essas 4 funções aqui, em vez de usar as funções já prontas da string.h. O segundo exercício é procurar por um caractere, então isso aqui a gente vai ter uma string, eu quero procurar o caractere em que posição ele está, então isso aqui é a mesma coisa que procurar um valor inteiro dentro de um vetor de inteiros. Esse é um assunto que a gente já viu, né? E aí depois vem a parte mais interessante, que é procurar uma string, certo? Então eu tenho uma frase e eu quero procurar uma palavra dentro dessa frase, por exemplo. Então, como motivação para essa videoaula sobre strings, né, nós vamos retornar no nosso exemplo clássico aqui de alunos e suas notas, né? Até o momento agora, nós nos focamos então a ler simplesmente as notas, fazer médias, etc. Aí na última videoaula, quando a gente trabalhou com um exemplo um pouco mais sofisticado, a sofisticação se representou através do uso do código. Então a gente tinha os alunos, e os alunos tinham uma nota e tinham um código, né? Mas aí eu trago esse enunciado um pouco, ainda uma sofisticação um pouco maior, porque agora não somente a gente vai ler a nota, a gente vai ler também o nome do aluno, certo? Então o nome completo do aluno, certo? Nós temos ali 30 alunos, e o nome, ele é bom, tem o nome, tem o sobrenome, então tem espaços ali dentro, certo? E aí, depois o que a gente vai fazer, a gente vai calcular e informar a média da turma, certo? Isso aqui, como a gente havia feito já, né? Seguido dos nomes dos alunos com nota inferior à média da turma. Então a gente não basta imprimir a nota que foi inferior à média da turma, a gente tem que imprimir quais foram os alunos, então os nomes deles. Bom, aí vem a questão, né, como que a gente armazena esses nomes, né? Então, para isso, e isso motiva a aula de hoje, a gente vai usar o que a gente chama de cadeia de caracteres, né? Que seria um arranjo de caracteres ou um vetor de caracteres, ou na linguagem C, de uma maneira mais abreviada, a gente reutiliza o termo em inglês aqui, que é string, certo? Que seria
como se fosse uma cadeia de caracteres. Então, na linguagem C, a gente já trabalhou com caracteres, né? Vocês lembram quando a gente usou o scanf lá, a gente usou o padrão %C para a leitura de um caractere, né? Então, a gente tinha uma variável declarada como char. E strings, o que é? Strings, assim, de uma maneira bem rápida aqui nessa parte da motivação, é simplesmente um vetor de caracteres, certo? Em vez de eu ter um vetor de inteiros ou um vetor de pontos flutuantes, como a gente viu na aula anterior, nós teremos agora um vetor do tipo char, certo? E esse vetor vai ser, né, ele tem esse nome especial que é uma string, certo? E ali esse vetor vai poder ter, então, mais de um caractere. Então, a primeira atividade que a gente pode fazer é como ler caracteres. Então, isso aqui, de certa forma, é uma revisão. Eu vou passar aqui para o nosso código quadro para a gente ver um exemplo aqui de como fazer essa leitura de caracteres. Então, para ler um caractere, né, então eu vou chamar esse caractere de Czinho ali, a gente, frequentemente, a gente fazia scanf. Né? Então, a gente tinha um scanf, colocava %C e aí botava o endereço desse C. Então, a gente colocava aqui o caractere lido daí a gente vai botar esse caractere entre colchetes para ele ficar bem explícito ali que caractere é esse, certo? Então vou botar tudo na mesma linha aqui para ficar certo. E aqui eu posso até botar um printf aqui antes, digite um caractere, certo? Então, compilando esse programa, que é o nosso sandbox tradicional, vou executar, ele me diz, digite um caractere, eu vou digitar o caractere T e dou um Enter, e ele diz, o caractere lido é T. Mas o que acontece, então, se eu, por acidente, eu digitar um espaço e depois um T, certo? Nesse caso aqui, o caractere lido é o espaço, percebam bem. Então, uma forma de a gente ignorar esses espaços, que isso é uma das características do scanf, a gente pode informar para ele, né, que a gente deve considerar que a gente tem que ignorar espaços, certo? Então, esse espaço aqui não é simplesmente o espaço barra de espaço, mas é também, eventualmente, um caractere tab ou uma quebra de linha, pode ser também. Então, nesse caso aqui, eu recompilando o meu programa e executando, se eu digitar espaço T, ele vai me reconhecer mesmo assim o T, que é o caractere que não é espaço, certo? Então, isso aqui é uma das razões, depois a gente vai ver outras, mas é uma das razões pela qual a gente tem que colocar esse espaço antes do %C na hora de ler caracteres. A gente já tinha falado sobre isso, né, mas para deixar mais explícito. Então, essa é uma forma da gente ler, né? Então, a gente tem uma outra forma de ler, que talvez seja mais simples, que é o uso de uma função chamada getChar, certo? É uma função que faz parte do stdio.h, e essa função getChar ela é bem simples, ela simplesmente retorna um caractere, certo? Um único caractere da entrada. Então ela é uma função mais simples que o scanf, e para o uso dela é simplesmente assim, eu faço C, que é o nosso caractere, igual a getChar, certo? Nesse caso aqui eu vou comentar a linha do scanf, então vou deixar aqui só C igual a getChar, recompilo o meu programa, vou executar ele, digito T, e ele me diz, o caractere lido é T. O que acontece se eu botar um espaço antes? Aí aqui não tem muito o que fazer, ela não é muito inteligente essa função, até porque ela é bem mais simples que o scanf, se a gente botar um espaço T, ela vai me ler, então, o espaço. Aí a gente pode até se perguntar, pô, mas e aquele T, onde é que está? Certo? Já que a gente não leu. Então, para isso, eu vou usar uma representação aqui nesse aqui no nosso quadro, certo? Onde nós vamos, eu vou fazer uma representação aqui. Essa representação, esse desenho, vai ser a ilustração, então, do nosso programa, certo? Esse aqui é o nosso programa, certo? Ele está executando, então aqui no caso seria o nosso sandbox, certo? E todo programa, quando ele está executando, ele tem o que a gente chama de uma entrada padrão, certo? E essa entrada padrão, ela vai ser como se fosse uma fila de coisas que são digitadas no teclado. Então, quando o programa ele bloqueia no getChar, certo? A nossa entrada padrão, ela vai ser composta então pelos caracteres que foram digitados. Ali a gente digitou, abre espaço e o T. Então a gente vai ter um espaço e um T nessa nossa entrada padrão. E o que o getChar vai fazer? Ele vai ler o elemento que está mais na frente, digamos assim, né? Então aqui eu até poderia botar invertido aqui.
né? Porque a gente digitou primeiro o espaço e depois o T. Então é nessa ordem aqui que a gente vai ler os caracteres. Quando a gente lê o getChar, né, a gente consumiu então o espaço, certo? E esse consumo desse espaço foi parar na variável Czinho, certo? E aí depois a gente imprimiu na tela esse Czinho e o programa terminou. Mas o T que a gente digitou continua na entrada padrão. Então o programa ele termina com coisas na entrada padrão, certo? Então assim, só para terminar o exemplo, então isso é só para ilustrar essa questão da entrada padrão, que se a gente tivesse digitado um monte de caractere, até posso fazer o exemplo aqui, ó. Se a gente tivesse digitado aqui assim, Lucas, ele vai ler só o primeiro caractere. Os demais caracteres que foram colocados na entrada padrão, que é o U, C, o A e o S, eles ficam enfileirados ali nesse que a gente chama de buffer de entrada, que seria tipo como se fosse uma fila de caracteres, uma fila de entrada de valores ali, né? Então, da mesma forma como a gente tem a entrada padrão, a gente também tem a saída padrão. E a saída padrão, ela é uma saída, digamos assim, que quando eu executo no meu terminal aqui, a saída padrão do meu programa é imprimir no próprio terminal as informações do printf. Então, o printf, por exemplo, ele é uma função que imprime na saída padrão. Bom, essa saída padrão ela pode ser a tela, como é o exemplo do caso que eu estou fazendo aqui, mas ela pode ser um arquivo, certo? Ou uma impressora, ou qualquer outra coisa, ou uma área gráfica na minha tela, pode ser também. Mas nesse caso aqui simples, já que o meu programa é bem simples aqui, ele está sendo simplesmente imprimir na tela. Então por isso que quando eu dou printf aparece aqui no próprio terminal. Então só para complementar essa questão do getChar, de ler um único caractere, eu vou voltar aqui para o nosso exemplo e vou usar como motivação justamente esse caso onde a gente entrou com vários caracteres. A gente pediu um único caractere e entramos com vários caracteres. Então, nesse caso, uma forma de se fazer aqui seria a gente fazer um laço, certo? Para eu ler vários caracteres. Então, eu posso fazer um do while, como a gente já viu em videoaulas anteriores, né? Eu vou deixar em aberto aqui assim a saída, né? E aí eu posso colocar esse getChar dentro do meu laço. Eu vou colocar aqui o printf também, para dizer qual o caractere que foi lido, certo? Então, nesse caso, nós temos agora um laço, certo? O programa ele já compila, certo? Bom, ele está me reclamando aqui que ele está esperando uma expressão aqui dentro dos parênteses. Vou colocar uma expressão 1 aqui para dizer que é um laço infinito, certo? Então, ele deve executar para sempre, certo? O programa nunca mais vai parar. Mas só para ilustrar essa questão do exemplo de a gente digitar vários caracteres na entrada e ilustrar a entrada padrão. Então agora a gente digite um caractere, aí agora eu vou digitar Lucas e olha só o que acontece, ó. Ele vai, a primeira vez que ele fez o laço, ele leu o L, depois a segunda ele leu o U, o C, o A e o S, e olha só que interessante, ó. Depois ele leu um /n, que foi justamente quando eu dei o Enter. Quando eu dou o Enter, isso é como se eu colocasse dentro do meu buffer de entrada, da minha entrada padrão, uma quebra de linha, certo? Então ele imprimiu essa quebra de linha aqui. E aí depois o programa está parado, percebam bem aqui, ele está parado, ó, não terminou o programa, está executando. E ele está parado onde? Ele está parado no getChar, certo? Então eu posso aqui digitar uma outra entrada, que vamos digitar Silva, certo? E aí ele vai imprimir, ó, Silva com a quebra da linha, que foi o último caractere que foi injetado na entrada padrão. Aí vocês vão perguntar assim, pô, mas como é que eu termino esse programa? Esse programa aqui não tem como terminar, né? Eu tenho que realmente usar um comando especial aqui no terminal para encerrá-lo, né? Então o comando especial aqui é Ctrl+C, que é cancelar a execução. Bom, mas então assim, como é que eu faço para terminar esse programa de uma maneira mais graciosa, né? Então a gente poderia colocar uma comparação, né? Enquanto o caractere for diferente de um /n, a gente continua no próprio laço, né? Então eu posso colocar essa condição, e aí nesse caso aqui, recompilando o programa e digitando Lucas, quando ele chegar no /n, ele vai imprimir esse caractere na tela, e depois ele vai ver que o caractere C contém o /n, portanto essa expressão vai ser falsa e eu saio do laço. E aí o programa de fato termina, podem ver que voltou aqui para a execução do terminal.
Então, esse getChar, a gente pode colocar ele como se fosse dentro de um laço aqui, como a gente acabou de fazer, para consumir toda a entrada padrão, certo? A gente poderia consumir toda a entrada padrão até o fim, digamos assim, da entrada. Nesse caso aqui, a gente assumiu que o fim da entrada é aquele /n, e aí a gente termina a leitura, digamos assim, dessa nossa entrada. Bom, então o que a gente viu agora com essa questão do getChar é a leitura de um único caractere, né? Então a gente está ainda nesse universo que a gente já vinha vendo, assim, como, de certa forma, uma revisão, mas a gente já avançou um pouco, porque a gente já viu outras formas de fazer leituras de caracteres. Mas agora vamos falar sobre strings, propriamente dito, que é o assunto dessa videoaula, né? Então, quando eu estou trabalhando com mais de um caractere, eu estou trabalhando com uma string, uma sequência de caracteres, né? Essa sequência ela é como se fosse um vetor. Então, inclusive, está aqui a nossa representação. Nós temos um nome vetor, aqui vet, certo? Que vai ter 9 posições. Então, ele foi declarado lá no nosso programa como sendo um char vet de 9 posições, certo? E esse vetor, então, tem as 9 posições, e vamos supor que nessas 9 posições eu escreva a palavra Brasil, certo? Então a gente vai ter na primeira posição o primeiro caractere, B, depois o R, depois o A, depois o S, o I e o L. Na sexta, no índice 6 aqui, que seria no sétimo caractere, porque Brasil a gente tem então 6 caracteres, no sétimo caractere nós vamos ter então um caractere especial que é o /0. Esse /0 ele tem uma relevância muito importante quando a gente estiver falando sobre strings, porque na linguagem C esse /0, que ele não é o zero, certo? Ele não é o dígito 0, ele é o /0. Então ele é o caractere que está na posição 0 da tabela ASCII. Então se vocês olharem lá a nossa tabela, no primeiro elemento dessa tabela tem esse /0. E o /0 ele tem um significado muito especial porque ele marca o fim de uma string. Ele não marca a capacidade máxima do vetor. A capacidade máxima do vetor continua sendo 9 aqui. Mas percebam bem que dessas 9 posições, eu utilizei apenas 6 posições para escrever Brasil, e a 7ª posição eu utilizei para colocar o /0. E esse /0 ele ocupa um espaço, e a gente tem que lembrar que ele deve aparecer ali para marcar o final da string. Aí vocês vão perguntar assim, pô, mas não teria como eu fazer com que o meu vetor fosse de 6 posições? Se a gente tiver um vetor de 6 posições escrito Brasil sem ter o espaço para o /0 no final, isso não é uma string, isso é somente um vetor, certo? A string, ela por definição, sempre tem que ter esse /0 para marcar o final, certo? Então, esse conceito de strings, ele é fundamental. Então, o conceito de strings significa que é um vetor de caracteres, né? Mas para ser uma string, tem que ter esse /0. Então, esse é o conceito principal de sequência de caracteres igual a uma string. Então, para declarar uma string, como que a gente vai fazer? A gente vai, então, declarar como se fosse um vetor, né? Porque uma string é, em primeiro lugar, um vetor do tipo char, e aí nós vamos colocar o nome seguido da capacidade dessa string máxima de 9 aqui no nosso exemplo, né? Então vai ter aqui como se fosse um tamanho, né? Então a gente tem que prever na hora dessa declaração que nessa capacidade a gente vai ter justamente o /0 aí, que é esse nosso marcador de final. Isso quer dizer então que quando a gente declara um vetor de char de tamanho 9, a string, a palavra máxima que a gente vai colocar ali vai ser de 8 caracteres, já que o 9º caractere aqui será sempre utilizado, deverá sempre ser utilizado para se marcar o final com o /0. Bom, um outro aspecto também importante nessa questão é a questão justamente das strings literais, né? Então, o que são os literais? Então, vou dar um exemplo aqui de uma variável A do tipo inteiro. O literal inteiro seria esse 2 aqui, né? Então, se eu tiver um ponto flutuante, por exemplo, variável B, o literal ponto flutuante é o 2.3. Então, como é que é uma string literal? Uma string literal é uma sequência de caracteres delimitadas por aspas duplas, né? Então, a gente já tem exemplos, a gente já vem usando esses exemplos desde o início, desde a primeira vez que a gente fez um printf,
Porque esse parâmetro que a gente passa para o printf, que é o que vai aparecer na tela, é uma string, certo? Então, quando a gente digita ali printf olá mundo, com /n no final, a gente está passando para o printf uma string, que basicamente é um vetor de caracteres. Nesse caso aqui ele vai ter o quê? Vai ter 4 caracteres, mais 4, 8, 9, e o 10º caractere vai ser o /n, e o 11º caractere, já que a gente sempre tem que ter o /0, será, ele não aparece aqui, né, mas ele é enviado para o printf, para que o printf saiba qual que é o final dessa string. Então, essa string olá mundo, ela precisa de 11 caracteres. Se a gente fosse querer escrever essa string em uma variável, certo? A gente poderia, então, declarar aqui um vetor, vamos chamar de str, com 11 posições, e a gente colocaria, então, igual, e aí, entre aspas, o olá mundo, certo? Vou botar aqui aspas duplas, certo? Então, com isso, a gente vai pegar, então, os 11 caracteres representados aqui, eu me repito, 4 mais 4 mais 1 dá 9, mais o /n, que ocupa 1, é o 10º, e depois mais o 11º, que é o /0, que vai marcar o final, né? Então, esse str, a gente pode agora passar ele, já que ele é uma string, né, e já foi inicializado daquela forma, a gente pode passar, por exemplo, para o printf, certo? Então, nesse caso aqui, até vou mostrar o exemplo funcionando para vocês, certo? Eu vou compilar o programa, vamos executá-lo, ele vai imprimir olá mundo, notem que ele botou o /n, né, porque a gente quebrou a linha, e o /0 foi enviado lá também. Bom, isso tem uma diferença muito importante dessa questão de strings. A gente viu que strings, então, literais strings são delimitados por aspas duplas. Nós temos também o conceito de literal de caractere, né? Isso a gente já apareceu em algumas videoaulas anteriores, então vamos declarar um caractere. Quando a gente inicializa esse caractere, como é que a gente representa um caractere? Ele representa entre aspas simples. Então aqui, por exemplo, estou representando o caractere U, e esse caractere U é colocado dentro dessa variável C, certo? Então isso é diferente de fazer isso aqui, de colocar o U entre aspas duplas. Em geral isso aqui não vai funcionar, eu até posso compilar para mostrar para vocês. Ele me dá um warning, por quê? Porque eu tenho uma string, certo? Notem que é só um warning, então quer dizer compilou, né? Mas não é exatamente o que a gente quer aqui, né? Então, por isso que tem que ter muita atenção com os avisos ali, né? Então, o que ele está fazendo aqui? Desse lado direito aqui do igual, nós temos uma string, ou seja, ela é composta por 2 caracteres. O caractere U, seguido do caractere /0, que não aparece aqui, né? Mas a literal string, ela tem implícita nela o /0. E esses 2 caracteres, a gente está querendo escrever ele como valor de inicialização numa variável C. E aí, não funciona, né? Então, porque o C aqui, no caso, é um único caractere. Então, por isso que a gente tem esse warning aqui, ele fala aqui sobre char asterisco, enfim, ele está usando esse asterisco, a gente vai ver muito em breve a questão de ponteiros, onde a gente vai ver o significado desse char asterisco aqui. Então, nesse caso aqui, se a gente quer usar esse valor de inicialização para inicializar essa variável C, nós teríamos que, por exemplo, trocar aqui, vamos usar então uma variável S no lugar e vamos dizer que ela é um vetor de char de 2 caracteres. Então, nesse caso aqui vai funcionar, certo? Porque agora nós temos então uma string, não mais um caractere como era o caso anterior. Aí vocês vão perguntar assim, mas como é que eu controlo? Então, eu vou declarar uma outra variável aqui que esta frase cabe naquela variável, certo? Nesse caso aqui, o compilador, a gente pode até tentar compilar aqui, ó, ele me diz, ó, o warning, o valor da string de inicialização para aquele vetor de strings str2 é muito longo, ele avisa, ó, dizendo que esse vetor, essa string aqui não cabe dentro do 10. Então, mas isso é apenas um warning, certo? Aí vocês vão perguntar, pô, mas o programa, ele foi, de certa forma, compilado, né? Ele foi transformado num binário. Inclusive, se a gente fizer o printf, vou simplificar o programa aqui, ó. Printf dessa str2, vamos ver, ó, ele compilou, deu warning, mas ele compilou, vamos executar. Ele imprime esta frase, aí depois tem um monte de problemas aqui, tá vendo?
Por quê? Porque, embora ele tenha compilado, essa compilação não gerou um programa válido, digamos assim. Então, a gente tem que, nós, programadores, garantirmos que a capacidade do meu vetor string, vou botar 100 aqui, um vetor de 100 posições, eu tenho que garantir que essa capacidade ela é suficiente para escrever a string literal na hora de se inicializar. Então, agora compilando novamente, ó, percebam bem que agora funciona, certo? A gente não colocou o /n, por isso que ficou junto aqui, né? Porque ele terminou simplesmente num /0, não um /n/0. Bom, então essa é uma forma de inicializar strings. Eu vou voltar para um exemplo mais simples aqui. Eu vou botar str com 3 posições. Então, uma forma aqui, quando a gente declara um vetor de 3 posições do tipo char, a string máxima que a gente coloca ali, então é 2 caracteres, né? Lembrando que tem o /0. Então, essa é uma forma da gente inicializar. Existe uma outra forma da gente inicializar strings, que é usando o mesmo inicializador que a gente utilizou lá quando a gente estava trabalhando com vetores de inteiros, que é usar valores entre chaves, né? Então, se eu colocar, por exemplo, dessa forma aqui, o que vai acontecer? Eu vou escrever zeros em todas as 3 posições desse vetor. Então, esse programa ele compila sem problemas, né? E, enfim. Agora, se a gente quiser colocar caracteres, bom, os caracteres a gente lembra bem, né? São caracteres que tem que ser, entre aspas, simples. Então, eu posso colocar, por exemplo, L separado por uma vírgula, depois U separado por uma vírgula. E o terceiro elemento, vamos supor que eu queira fazer de fato uma string, eu vou colocar então um /0 para marcar o final dessa string. Então, esse programa, ele funciona, eu posso inclusive fazer o printf aqui, certo? Desse str, certo? Vamos ver o que acontece. Então, ele imprime ali, ó, LU, e aí depois tem um /0 para marcar o final, que não vai aparecer, o printf não imprime o /0, porque ele simplesmente marca o final. Então, essa é uma forma alternativa, certo, de preencher, digamos assim, de inicializar uma string. Mas o que acontece, então, se eu tiver uma string com capacidade de 10 posições, mas eu inicializar apenas as 3 primeiras? Então, nesse caso, o meu vetor vai ter 10 posições, isso é inequívoco, vai ocupar 10 posições da memória, mas eu vou inicializar só as 3 primeiras posições char com esses 3 caracteres que a gente digitou. Então, o programa ainda assim ele funciona normalmente, só que aqui nós temos 7 posições, porque a gente usou só 3, né? As outras 7 posições não estão sendo utilizadas, elas são preenchidas com valores zeros, certo? A partir dessa 4ª posição aqui em diante. Então, seria equivalente a colocar um monte de zero aqui até chegar nisso. A gente não precisa botar isso de maneira explícita, porque o compilador faz isso para nós. Bom, e a situação onde nós queremos, por exemplo, declarar uma variável de inicialização, ainda falando sobre inicialização, vamos chamar ela de str2, certo? E eu quero botar, eu vou botar uma capacidade aqui, eu quero botar esta frase é muito longa, certo? E aí aqui eu coloquei 100 caracteres, ou seja, esse str2 ele tem uma capacidade de 100, né? Então, nesse caso aqui, a linguagem C nos traz uma facilidade que quando a gente utiliza um inicializador dessa forma, certo? Um literal string para inicializar str2, a gente não é obrigado a colocar aqui a capacidade, certo? Então, a gente pode omitir a capacidade, e isso é uma característica bem interessante, porque daí o compilador vai usar o quê? Vai usar o tamanho dessa string como capacidade desse vetor str2. Então, esse programa ele compila normalmente, como vocês podem ver aqui, ó. Opa, eu só esqueci do str2 aqui. Então, ele compila normalmente, certo? E o espaço ocupado por str2 vai ser exatamente o espaço ocupado por essa string, que é, nesse caso aqui, então, nós temos 4 mais 4 dá 8, 12, 16, 20 e 4, 25, mais o /0, 26 caracteres. Então, o espaço ocupado por str2, na realidade, vai ser um vetor de 26 caracteres, porque a gente precisa ter o /0 novamente ali para marcar o final. Então, essa é uma forma de inicializar, né, que traz uma facilidade da linguagem C aí para inicializar variáveis.
Bom, até esse presente momento a gente veio olhando então a impressão de strings da seguinte forma. Então a gente declara uma variável string, né, do tipo char, né, com um vetor de caracteres, a gente inicializa ela, e aí até o momento agora a gente sempre fez printf, né, dessa variável. Mas o printf ele também é capaz ele é sofisticado o suficiente para a gente conseguir colocar essa string dentro de um padrão, certo? Lembrando que um padrão é o primeiro parâmetro do nosso printf, então aqui eu posso colocar, por exemplo, a minha variável str2 tem o seguinte conteúdo, certo? Então eu posso colocar esse tipo de padrão, e aí o conteúdo eu vou colocar entre chaves. Lembrem que eu usava %c para representar um único caractere. Para representar uma string, a gente vai usar o %s. E aí, como parâmetro adicional, a gente vai passar então justamente a string, nesse caso aqui é o str2, certo? Então, ao executar esse programa, eu posso inclusive aqui botar um /n depois para ficar melhor a saída. Eu compilo ele, na hora que eu executo ele vai me dizer: esta frase é muito longa, então esse foi o printf que imprimiu aqui antes. E aí depois começa: a minha variável str2 tem o seguinte conteúdo, e aí notem que no lugar desse %s foi incluso então o conteúdo da str2, que era esta frase é muito longa. Certo? Então eu vou remover o printf aqui só para refazer o exemplo, para ficar mais clean. Então fica o seguinte, então, a minha variável str2 tem o seguinte conteúdo, e depois entre colchetes eu tenho a minha string número 2 ali, que é a str2, com aquela dimensão correta, né? E aí, notem que a quebra da linha aqui que a gente colocou não é a quebra da linha do str2, a quebra da linha aparece depois do fecha colchetes, é esse /n que a gente colocou aqui no final do printf. Então essa é a forma de se imprimir strings, né? Então eu posso usar %d para imprimir inteiros, %f para imprimir ponto flutuante, %c para imprimir caractere, e agora então %s para imprimir strings. Bom, então nós falamos até agora então como declarar strings, como declarar vetores de caracteres, como fazer a inicialização deles de diferentes formas, né? E agora nós vimos então como fazer a impressão desses caracteres na tela com o uso do %s. Então falta justamente a questão de como ler uma string de caracteres do teclado, né? Então isso é muito próximo da motivação que a gente viu lá no início dessa videoaula. Bom, então voltando agora para os slides para falar sobre isso, né? Nós temos as funções scanf, que a gente já vem usando bastante tempo, né? Porque quando a gente vê esse printf aqui com o %s, a nossa reação bem rápida aqui, bom, se eu uso um %s para imprimir na tela uma string, bom, eu vou usar um scanf com %s, né, para ler do teclado uma string. Mas isso não deve ser feito, certo? Eu vou explicar por que logo em seguida. Existe, e a gente vai encontrar ampla documentação sobre isso também na internet, sobre o uso da função gets para ler uma string. Como é que funcionaria isso aqui? A gente faria então gets de str2, certo? Qual que é o problema então dessas duas abordagens, e por isso que vocês encontram aqui no slide, né, nunca usar essas duas funções? É porque elas não têm nenhum tipo de controle da capacidade da string, certo? E isso dá origem a inúmeros problemas de segurança, digamos assim, no uso de strings. Então, só para ilustrar isso, eu vou voltar aqui para o quadro, certo? Vamos imaginar, né? Aqui a gente tem uma str2, eu vou simplificar aqui essa str, vamos botar só com 4 posições. E vamos imaginar que a gente faça um gets str2. Se eu executar esse programa, percebam bem, ó, eu posso compilar ele aqui, ó, é str só, vou compilar ele aqui, ó. Quando eu compilo ele, ó, ele me está dizendo, ó, em declaração implícita da função gets, você está significando fgets. Então isso aqui já é um warning, depois ele não conseguiu achar a função gets, ó. E aí diz, inclusive, ó, a função gets é perigosa e não deve ser usada. Então a função gets abandona, certo? Vamos tentar fazer com o scanf agora. O scanf tem o mesmo problema, certo? Vou usar um %s para ler com uma string, né? Então agora eu vou compilar. Compilou em silêncio. Qual que é o problema disso aqui? Vou executar. O problema disso aqui é que, bom, a gente sabe, né, que a nossa string tem 4 caracteres de capacidade, então se a gente olhar para a memória, certo?
essa string vai ter então 1, 2, 3, 4. Então, o nosso espaço de memória ocupado por str é de 4 caracteres, mas lembrem bem, né? A memória é uma fita, então ela continua para cá e str está posicionado no momento, numa posição dessa fita, então ela continua para o lado esquerdo e direito, como eu representei aqui. Mas str começa aqui, certo? Começa nesse ponto aqui onde eu acabei de desenhar a flechinha. Então, quando eu vou digitar alguma coisa na minha entrada padrão, que é o que meu programa está bloqueado aqui, eu vou digitar agora Lucas, tudo junto. Notem que aqui Lucas tem uma string que vai ter mais de 4 caracteres, porque a gente tem L, U, C, A, são os 4 caracteres, mas tem o 5º caractere, depois ainda vai ter o /N que eu vou digitar, certo? Então serão, na realidade, 6 caracteres digitados. Quando eu dou Enter aqui, o que eu faço? O scanf funcionou, certo? A gente pode, inclusive, aqui fazer um printf aqui, ó. Printf, botar aqui entre colchetes para a gente ver o início e o fim, botar um /N, botar str aqui no final. Vou compilar o programa, olhem só, vou digitar Lucas. O printf funcionou, ele imprimiu o Lucas, mas percebam bem, o str só tinha 4 posições. Então, o que fez o scanf? O scanf pegou o Lucas escrito na entrada padrão, então o primeiro caractere aqui vai ser L, depois U, depois C, depois A, e depois o S, e depois o /N, que a gente deu o Enter ali. Então, ele vai pegar o L e vai escrever na primeira posição do str, então vai ficar o L aqui, depois vai ficar o U aqui, o C, o A, e notem, o str só tinha capacidade 4, mas o scanf continuou escrevendo num espaço de memória que não é mais nosso, então ele vai continuar escrevendo aqui, ó, embora o str termine aqui, porque ele vem daqui, certo? Tem só 4, tamanho 4, ele continua escrevendo. Então ele escreveu o S aqui, o /N aqui, certo? E depois ele ainda colocou um /0, certo? Então ele usou esses 3 outros caracteres aqui, que ele escreveu num espaço de memória que não é do str. E isso é extremamente perigoso e ele faz isso totalmente em silêncio. Então é por causa disso que o scanf não deve ser utilizado, muito menos o gets. O gets, inclusive, o compilador avisa para nós, mas o scanf, o compilador não avisa, a gente tem que ter a responsabilidade de não utilizar ele para ler strings do teclado, certo? Aí vocês vão perguntar, pô, mas como é que eu vou, então, fazer a leitura de strings do teclado, né? Então, a alternativa para a gente fazer isso, certo? É a gente usar a função fgets, que é inclusive aquela que apareceu ali no terminal que o próprio compilador nos recomendou, né? Então, essa função fgets, ela é considerada segura, por quê? Porque a gente vai passar 3 coisas para ela. O primeiro parâmetro é a string na qual a gente vai escrever. O segundo parâmetro é a capacidade daquela string, que a gente tem a responsabilidade de colocar a capacidade certa, certo? E o terceiro parâmetro é stdin, para nos indicar que a gente quer ler da entrada padrão. Então eu vou passar aqui para o nosso código quadro para a gente ver como é que ficaria então o emprego do fgets para esse pequeno exemplo que a gente fez aqui. Então eu vou usar a função fgets. O primeiro parâmetro é o str, que é a string para a qual a gente quer escrever, e a gente vai dizer então qual que é a capacidade dele. A capacidade é D4. E a gente vai ler da entrada padrão, que é o stdin ali. Por que é stdin? Porque é uma abreviação do inglês standard in, que seria entrada padrão, ok? Então vou apagar o scanf. E aí agora vamos testar aqui o que acontece quando eu faço então fgets com capacidade 4 aqui e digito Lucas na minha entrada, certo? Que é uma palavra que tem mais do que a capacidade do str ali. Então executando o programa, percebam bem que quando eu digito Lucas, o que ele fez? Ele leu apenas L, U e C, certo? Ele não leu o A, certo? Porque o A ele ocuparia o espaço do /0, já que o /0 é o último caractere que tem que aparecer aqui para que o str seja lido como uma string de maneira correta, né? Então, essa capacidade que a gente coloca aqui é uma capacidade que já tem que permitir a inclusão do /0, certo? E nesse caso aqui, a gente ainda pode se perguntar, bom, mas onde é que ficou então o A e o S? Bom, esse A e esse S continuam na entrada padrão. Se a gente fizer um novo fgets depois e dizer que a capacidade é 4, certo? Então a gente vai ter o primeiro fgets e eu vou ter o segundo fgets em seguida,
com a mesma capacidade, já que a string ela tem uma capacidade de 4, né? Nesse caso aqui, executando o programa e digitando Lucas, ele vai ler L e o C, como na primeira vez, botando barra 0 no final. Então, quando eu faço o printf, ele imprime exatamente L e o C. E aí depois, percebam bem, o A, o S e o barra N ficaram lá na nossa entrada. Então, o que ele vai fazer? Ele vai copiar esses outros 3 caracteres, então, para o str nesse segundo fgets. E a quarta posição, que é a capacidade, fica ainda um barra 0. Então, por isso que aparece A, S e o barra N quebra de linha aqui, certo? Então, essa é uma forma muito mais segura, porque faz com que a gente evite de escrever em regiões de memória que não são nossas, né? Que isso dá uma origem a série de problemas de segurança, como eu falei. Eu não vou entrar em detalhes nisso, né? Mas, e ainda assim, a gente tem uma certa responsabilidade como programador. Por quê? Porque a string, na hora da gente colocar a capacidade no fgets, a gente tem que colocar a capacidade correta. Se a gente colocar a capacidade incorreta, vou botar aqui 8, certo? Então eu me enganei aqui, a capacidade era 4, mas eu coloquei 8, certo? O que vai acontecer? A hora que eu executar, ainda assim, ele vai ler 8 caracteres. Ou seja, a responsabilidade é do programador de colocar aqui o tamanho correto na hora de ler esse fgets. Bom, então, um outro aspecto importante também que a gente tem um reflexo de se fazer aqui nessa questão de strings, e agora a gente vai falar sobre atribuição de strings, é a questão de como é que eu faço uma cópia de uma string para outra, né? Então, vamos supor que eu tenha duas strings, a string 1 e a string 2, ambas têm a mesma capacidade, certo? E eu fiz fgets da primeira, certo? Onde eu li com a capacidade de 4, e aí quando eu estou trabalhando com strings, né, da mesma forma como eu trabalho com cópia de variáveis, né, por exemplo, quando eu tenho 2 variáveis inteiras, eu copio de uma para outra, eu uso para isso, então, A igual a B, então eu tenho a variável B, vamos supor que eu tenho 2 variáveis inteiras, eu tenho a variável B, e eu vou copiar o conteúdo dela para a variável A. Então, nesse caso aqui, eu vou copiar o valor 2, que está em B, e vou copiar esse valor para a variável A. Isso não funciona com strings, eu não posso fazer str2 igual a str1, né? Que seria um reflexo natural, né, do emprego aqui de cópia de inteiros, valores inteiros ou valores ponto flutuantes, por exemplo, ou até valores do tipo char, isso aqui funcionaria para char. Isso com strings não funciona, e não funciona pelo fato de que isso aqui são vetores, né? A gente não chegou a entrar nesse tipo de detalhamento na videoaula de vetores, mas a gente eventualmente vai abordar isso, já pode abordar isso agora, né? Lembrem que uma string é um vetor, certo? E eu não tenho como simplesmente fazer uma cópia entre 2 vetores dessa forma, usando simplesmente um igual. Então, isso tem muito a ver com o que a gente vai falar muito em breve, eu já estou trazendo várias vezes esse assunto, mas ele vai aparecer muito em breve, que é o assunto de ponteiros, né? Quando a gente estiver falando de ponteiros, a gente vai entender exatamente por que uma atribuição de 2 strings não funciona, né? Então essas strings são vetor de caracteres, mas lá na frente a gente vai ver que esses vetores de caracteres são ponteiros, né? Então isso aqui não funciona, mas aí vem a pergunta, né? Pô, mas como é que eu faço a cópia, então? Eu tenho a cópia entre essas 2 strings, ou de uma maneira mais geral, a cópia entre 2 vetores, né? Então, para isso, a gente vai ter que... a gente tem 2 estratégias. A primeira estratégia é a gente usar uma estratégia manual, e a segunda estratégia é usar uma estratégia através de funções auxiliares de manipulação de strings. Bom, então como é que a gente faz então a questão da cópia entre 2 strings? Então, para a gente fazer isso, a gente só vai lembrar aqui rapidamente, então, que uma string em C, na linguagem C, é basicamente um vetor de caracteres com esse delimitador /0 no final, né? A gente já evocou isso várias vezes. Então, o uso desse /0 ele vai ser fundamental para a gente fazer a cópia. Então, para a gente ilustrar isso, vamos fazer um programa aqui que lê uma string strin do teclado. A gente, inclusive, já fez isso aqui, né? A gente usou um fgets para ler a string número 1 do teclado, certo? E depois de fazer, a gente vai copiar esses valores dessa primeira string para o valor da string saída, que no caso que seria o str_out aqui, e imprimir essa segunda variável na tela. Então, eu vou voltar aqui, por exemplo, do que a gente estava trabalhando. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero copiar
o conteúdo de str1 para str2. Então, para fazer isso, a gente vai ter que fazer meio que manualmente, certo? Então, a gente vai ter que ter um laço for, que vai começar em i igual a 0 e ir até a capacidade da string 1, que no caso é 4, e fazer um i++. E para cada elemento de str1, certo? Que seria esse aqui o elemento i do vetor str1, a gente vai copiar esse elemento para a mesma posição do vetor str2, certo? Então, nesse caso, a gente copia todos esses elementos e a gente faz isso até a capacidade 4, aqui no caso, que seria a capacidade da str1, que nesse exemplo aqui é a mesma capacidade da str2. Então, com isso, depois aqui a gente imprimir na tela str2, vou botar aqui com %s, certo? Com /n, então imprimir na tela str2. Vamos fazer esse teste aqui. Compilo o programa Sandbox, vamos digitar aqui Lucas, ele leu só 3 caracteres e percebam bem que o printf a gente está fazendo str2. Então, o que aconteceu? Aconteceu que nesse exemplo aqui eu tinha, então, eu vou voltar aqui para o meu quadro, eu tinha str1, que tinha as minhas 4 posições, certo? O meu fgets colocou então LUC/0, e quando eu fiz esse meu laço de 4 posições, eu copiei então cada uma dessas posições, né, posição a posição, certo? Inclusive o /0, certo? Então o str2 ele também é uma, digamos assim, uma string de caracteres pelo fato que ela foi copiado também o /0. Não deveria simplesmente copiar os caracteres, tem que copiar também o /0. Então por isso que o printf conseguiu inclusive imprimir o str2 de maneira normal aqui. Bom, mas isso aqui tem um problema pelo fato de, qual que é o problema? Que a gente está usando esse 4 aqui, né? E a gente sabe que qualquer string termina com /0. Então a gente poderia fazer essa cópia de maneira diferente aqui. A gente poderia ter justamente um índice aqui, porque a gente vai ter que ter uma forma de controlar o avanço, ele tem que ser inicializado para 0, certo? E aí, essa cópia eu posso fazer ela enquanto o str1, certo? DI for diferente de /0, certo? Então eu posso continuar fazendo essa cópia de str2, de str2i, de str1i, certo? Então eu vou copio isso enquanto o meu, deixa eu acertar aqui a questão das chaves, enquanto o meu str1 de i for diferente de 0. Então nesse caso aqui eu vou começar com o meu i igual a 0, eu verifico se o meu primeiro elemento, vocês podem perceber aqui no quadro, se o meu primeiro elemento ele é diferente de /0, ele vai ser, então eu faço a cópia para o str2, aí ele copia o L, aí depois eu faço o incremento do i, o i vai valer 1, então eu vou copiar o u, ele vai incrementar o i, então a gente vai testar o c, e o c vai ser diferente de 0, então a gente vai copiar, e aí a gente incrementa o i++, o i++ agora ele é 3, e aí a gente testa se o str1 da posição do índice 3 é diferente de 0, ele é igual a 0, e, portanto, a gente não copia o /0. Então, essa abordagem aqui, ela usa o delimitador, mas ela tem o defeito de não copiar o /0 no final. Então, isso faz com que, lá no final, depois do laço, a gente seja obrigado a escrever na posição i, que é a 3, que o i vale 3 agora, né, o /0 de maneira explícita, certo? Então, com isso, a gente tem o mesmo efeito da situação anterior. Aí vocês vão dizer assim, pô, mas qual que é a vantagem então, já que eu estou fazendo muito mais código aqui? Bom, a vantagem é que eu não preciso saber a capacidade, né? A gente assume que tanto o str1 quanto o str2 tem lá uma capacidade compatível, né? O str2 é capaz de receber o tamanho, qualquer string que esteja em str1. Então a capacidade da str2 é suficiente. E eu não preciso explicitar essa capacidade nesse código aqui do while, né? Então essa é uma abordagem mais genérica, digamos assim, e ela é a abordagem utilizada justamente pelas funções auxiliares, né, de cópia de strings, certo? Essas funções auxiliares, elas são as seguintes: a gente tem strcpy, que implementa uma coisa muito, muito semelhante. Se a gente olhar o código-fonte dessa função strcpy da biblioteca string.h, vocês vão ver que a implementação dela é muito semelhante a essa que a gente está vendo aqui no nosso código, essa que a gente acabou de fazer aqui com o while,
certo? Mas a gente tem outras funções para manipular strings. Nós temos strcat. O que faz strcat? strcat, bom, eu vou entrar em detalhes depois aqui, só vamos fazer um sumário rápido. Nós temos strlen também, mas a strcat, só para falar rapidamente, ela faz a concatenação de strings. Então, eu tenho duas strings, ela concatena essas duas strings. strlen, ela verifica o tamanho da string que está ali dentro, então não é a capacidade do vetor de caracteres, é justamente o tamanho da string que ele está. E o strcmp é um pouquinho mais complexo, porque ele compara duas strings, então ele vai me retornar qual que é a string menor. Né? Mas como assim string menor, string maior? Então ele vai usar justamente os valores lá da tabela ASCII para retornar um valor se uma string é maior ou menor que a outra, certo? Depois a gente vai entrar em detalhes sobre isso. Bom, então agora nós veremos as 4 funções, né? Existem outras funções, mas a gente vai ver as 4 funções principais da biblioteca string.h, certo? A primeira função delas é a função strcpy, certo? Que ela tem como objetivo fazer a cópia entre duas strings, né? Então, nós temos aqui esse exemplo, que é justamente o código que a gente está vendo aqui. Então, nós temos então uma origem, certo? Que seria a string origem, então é um vetor de caracteres de tamanho, e nós temos o destino. Então, tanto o destino quanto a origem têm a mesma capacidade de guardar caracteres aqui. E aí nós fazemos fgets, né, da maneira que a gente viu antes na videoaula, para fazer a leitura dos dados da entrada padrão. E aí como é que funciona a função strcpy, que está ilustrada aqui nessa seleção, é que a função strcpy vai copiar então caractere a caractere a origem e colocar em destino, né? Então se a gente for fazer uma representação aqui no nosso quadro do funcionamento, nós temos aqui a variável origem. Ali ela tem tamanho 10, mas vamos pegar um exemplo menor aqui de 3 posições, certo? Então nós temos as 3 posições. Vamos supor que a gente leu LU da entrada, né? Então 1/0 está marcando o final dessa string na terceira posição. Então o que a função strcpy vai fazer quando a gente executar strcpy destino origem? Ela vai copiar elemento a elemento da origem para o destino. Então é responsabilidade do programador, certo? Garantir que a capacidade do destino ela é capaz de guardar os dados que vão ter origem no vetor origem, aqui nesse caso, né? Como é o caso aqui, né, a gente não precisa se preocupar com isso, mas percebam bem que a cópia do strcpy ela não é feita em função do tamanho, que o tamanho não faz parte aqui no código de um parâmetro para essa função. Então não tem como a função saber o tamanho dessas duas variáveis, desses dois vetores. Então de onde é que ele tira a informação de que ele deve parar de copiar? É justamente desse delimitador /0 no final da origem, certo? Então o destino pode eventualmente ter uma capacidade maior do que a origem, mas ele não pode ter uma capacidade menor do que a origem. Nesse caso, a strcpy vai copiar sobre espaços de memória que não são deles, né? Vamos imaginar um exemplo aqui, eu vou voltar para o quadro, onde, por exemplo, a origem tem 3 caracteres, e vamos supor aqui, numa situação hipotética, que o destino só tem 2 caracteres, né? Então, nesse caso aqui, o que a função strcpy vai fazer? Ela vai copiar o L aqui, o U aqui, e mesmo que o destino só tenha 2 caracteres como capacidade, ainda assim ele vai copiar o /0. Então, escrevendo numa região de memória que não faz parte da variável destino, né? Então, a responsabilidade do programador garantir que destino tenha capacidade suficiente, certo? Bom, a outra função, então, é a função de concatenação. Ela tem exatamente o mesmo protótipo, digamos assim, os mesmos parâmetros, né? Destino, origem, sendo que a origem é o segundo parâmetro, mas a diferença aqui é que a gente vai ter, então, eu vou voltar aqui para o quadro novamente, certo? Nós vamos ter, então, uma variável origem. Essa variável origem ela vai ser preenchida com a LU, aqui no nosso exemplo, e a variável destino, como vocês podem ver no código aqui, ela tem a capacidade
que é exatamente o dobro da origem, né? Então aqui vamos supor que é 6, né? Então nós temos os 3 primeiros elementos e depois os últimos 3 elementos. E vamos supor que na hora de fazer esse fgets que eu estou selecionando aqui, a gente fez a leitura de 2 caracteres. Então a gente vai colocar aqui então o C e o A. E aí o fgets escreveu o /0. Então antes de executar o strcat, a situação de origem e destino é essa que a gente está vendo aqui no nosso quadro. Bom, o que o strcat vai fazer? Então ele vai procurar os caracteres da origem e vai concatená-los no final da string do destino. Então ele vai copiar esse L por sobre o /0, então aqui a gente vai ter o L, o U vai ser copiado para depois, e aí o /0 vai ser copiado para cá. Então no final, como é que vai ficar a nossa string destino? Vai ficar então C, A, L, U e o /0, certo? Então percebam bem que o /0, que marcava o final da string destino, ele é sobrescrito pelo primeiro caractere da string da origem, certo? E o /0 lá do final da origem é copiado para o novo /0. Então, de novo, tem toda essa questão do tamanho, responsabilidade do programador de ter a certeza que o destino vai ser capaz de conter os próprios caracteres dele concatenado com os caracteres da origem. Então, depois eu deixo vocês fazerem os testes com esses programas, né? Eu vou passar o código-fonte aqui. Indo para o próximo, então, o próximo é o strlen. Então, o que o strlen vai fazer? Bom, a gente leu aqui uma string nessa variável origem, e aí depois a gente faz strlen de origem. Então, o que o strlen retorna? Ele retorna justamente uma quantidade de caracteres. Esse exemplo aqui eu vou fazer com vocês. Então, eu vou compilar esse programa aqui. Vamos passar para o nosso código quadro. Vou compilar ele aqui, ó, GCC, vamos chamar ele de exemplo, só EX. Então, o que ele vai fazer? Forneça um nome de até 100 caracteres, porque 100 caracteres é o tamanho da minha origem, como vocês puderem ver aqui no nosso código, certo? Até posso abrir ele aqui no nosso exemplo, strlen. Tá aqui, então agora vai aparecer aqui no nosso código. Então, assim, a gente diz, forneça o tamanho de até 100 caracteres, porque 100 caracteres é o tamanho da origem, né? Então a gente faz um fgets, certo? E depois a gente chama strlen para a gente saber não a capacidade da variável origem, mas sobretudo o tamanho da string, né? Então vamos escrever simplesmente Lucas, certo? E aí ele vai me retornar, olha só, o fgets ele leu Lucas com o /n, porque o fgets ele faz a leitura do /n também, certo? Já que ele é um caractere normal que foi colocado na entrada. E aí ele diz o seguinte, né? Ele imprime na tela aqui no nosso printf, olha, tá aqui a string, e aí ela tem 6 caracteres. Por que 6 caracteres? Porque nós temos o L, U, C, A, S e o /n contando como um caractere também. Então, o que o strlen retorna? Ele retorna a quantidade de caracteres efetivos utilizados naquela string, sem considerar que o /0, sem considerar o /0. Então ele vai considerar só os caracteres efetivos aí da string. Bom, por fim, nós temos então a função, eu vou voltar aqui para os slides, a função strcmp, e a função strcmp ela é uma função que compara duas strings, certo? Então a gente vai passar como parâmetro então duas strings, S1 e S2, e ela vai comparar caractere por caractere, certo? Ela vai comparar o primeiro caractere da primeira string com o segundo caractere da segunda, com o primeiro caractere da segunda string. Se eles forem iguais, esses dois caracteres, ela passa por próximo nas duas strings, certo? No momento que ela perceber que um caractere, num determinado índice desses dois vetores de strings, são diferentes, aí ele vai olhar para a tabela ASCII e vai verificar qual que é o menor, qual que é o maior, certo? E aí, em função disso, ele retorna qual que é digamos assim, a string que é a menor do que a outra string. Então, ela é baseada no primeiro caractere diferente entre as duas strings. Então, para ilustrar isso, vou usar justamente esse origem e destino aqui. Vamos até trocar de nome aqui nessas duas. Vamos supor aqui, então, que a gente tem, não é mais origem e destino, porque isso fazia sentido antes, agora a gente não tem mais essa nomenclatura. Vamos supor que essa aqui é o meu S1 e esse aqui é o meu S2, certo? E, no caso, o conteúdo das minhas strings
certo? Vão ser, então, vou assumir que o primeiro caractere aqui de S2 é idêntico ao primeiro caractere, e o segundo caractere daí é diferente, é LC, certo? Então, o que o strcmp vai fazer? Ele vai, então, comparar esse L com o L, e vai ver que é igual, e aí vai partir para o próximo índice, que é a comparação do U com o C. Aí ele vai perceber que o U e o C são diferentes. E aí ele vai olhar para a tabela de símbolos, perdão, a tabela de ASCII, que tem a codificação decimal desses dois caracteres, e vai retornar aquele que é menor, certo? Então, se essa diferença, isso eu volto aqui para o slide, né? Se a diferença, se o caractere de S1 for maior do que o S2, retorna um valor maior que zero. Se o caractere for menor do que S2, retorna um valor menor que zero. E se eles forem iguais, retorna zero. Então, no caso, se S1 e S2 forem iguais na sua integralidade, ou seja, se não houver nenhum caractere em toda a extensão de S1 e S2 que for diferente, ele vai chegar no barra zero, as duas strings terão o mesmo tamanho, né? Elas vão chegar no barra zero, e esse barra zero daí vai ser igual, e aí, bom, chegou no final, e aí as strings são iguais. Então, essa função strcmp, ela retorna, inclusive, se as duas strings são iguais. Então, o retorno vai ser zero se elas forem iguais. Então, assim, como essa comparação é feita com os códigos da tabela ASCII, o retorno vai depender justamente da distância entre dois caracteres. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, ó, nós vamos partir para o código quadro, onde nós vamos ter, então, S1 e S2. Eu não vou fazer a leitura com fgets aqui para a gente simplificar. Certo? Então, eu vou apagar tudo aqui. Deixa eu ver só confirmar que vocês estão vendo a tela. Isso. Então, eu vou inicializar essa string, então, com LU e a segunda string também com LU, certo? Para a gente ver o exemplo de que elas são iguais. Aí eu vou fazer um printf, eu vou dizer assim, int comp, que é a comparação, já que strcmp retorna um valor inteiro, e vamos fazer comp igual a strcmp S1 e S2. Então aqui o resultado da comparação, a resposta de strcmp é %d, e aí que eu ponho o valor da resposta. Vamos compilar esse exemplo, gcc, deixa eu só copiar isso aqui para o nosso sandbox, copiar no início, vamos apagar esse outro código anterior aqui, pronto. Então vamos compilar o sandbox.c, vamos executar esse programa, então ele retorna a resposta do strcmp é 0. Aí agora vamos alterar, então, LM, vamos colocar aqui então que a primeira string é LU e a segunda é MU. Vamos compilar o programa de novo, já que a gente não está lendo o teclado. E aí ele vai me dizer, a resposta da string é -1, certo? Então isso quer dizer o quê? Que LU, né, S1 é menor do que S2. Se eu botar, e esse menor é de uma posição, é de -1. Então se eu fizer NU agora, LU e NU, notem que a distância aumentou entre L e N. Nesse caso aqui, eu executar a distância agora é M2. Então, o strcmp ele não só retorna se é igual, quando ele retorna 0, mas ele retorna a distância. Seria uma métrica de distância baseado nos valores decimais da tabela ASCII. E isso pode acontecer também, aqui a gente fez o exemplo do primeiro caractere, mas pode acontecer em qualquer um caractere. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, se eu tiver L, UL e UN, a distância ela vai ser a mesma, -2, só que isso aconteceu no segundo caractere, certo? E não no primeiro. Bom, e o que acontece então quando é tudo igual, certo? Só que uma string tem um caractere a mais, por exemplo, ULO e UL. Nesse caso aqui, compilando o programa, ela vai me retornar que a resposta é 117, ou seja, o ULO está 117 vezes na frente de UL. Por quê? Porque esse U é comparado com o /0, certo? Então, o 117 que a gente vê aqui é a distância desse U em relação ao 0, certo? Que o /0 ele ocupa o valor 0 lá na tabela ASCII. Então, a gente pode usar, né, essa função strcmp como um critério de distância também. Mas muito mais frequentemente a gente vai colocar ela, por exemplo, em ifs, para verificar se uma string é igual a outra. Então, um uso muito comum disso é fazer strcmp S1, S2 igual a 0. Se elas forem iguais, aqui elas são iguais. Caso contrário, são diferentes. Então, esse é o uso mais comum
dessa função. A gente não olha para o retorno numérico dela, da distância, quando é diferente de zero, se é negativo ou positivo, como a gente acabou de ver, mas sobretudo se ela é igual a zero. Porque se ela é igual a zero, quer dizer que as duas strings elas são iguais. Bom, então, aqui tem alguns exemplos, eu deixo isso aqui de novo para vocês fazerem testes, né, com um pouco mais de documentação aqui. Então, essas funções que a gente acabou de ver aqui, essas 4 funções aqui, ó, essas 4 funções têm um pequeno problema de que elas não consideram o tamanho, certo? Elas são funções que olham unicamente para o /0 como delimitador final. Então elas são consideradas, por causa disso, inseguras. Elas têm uma característica muito semelhante àquilo que a gente viu no scanf lá, que ela não olha para o tamanho, né? Então, por exemplo, o strcat ele vai continuar concatenando, mesmo que o destino não tenha capacidade, digamos assim, suficiente para guardar a concatenação, né? Então existem versões seguras que eu recomendo vocês fortemente a utilizar, que são exatamente as mesmas, strncpy, strncat, strncmp, que tem limites explícitos. Então se a gente olhar a documentação, por exemplo, de strncpy, certo? Percebam bem que ela tem aqui, perdão, vou passar aqui para o nosso código quadro. Então percebam bem que ela tem, além do destino como primeiro parâmetro e a fonte, a origem como segundo parâmetro, ela tem um terceiro parâmetro, que é o tamanho do destino, ou seja, a quantidade máxima de caracteres que devem ser copiados, né, para respeitar a capacidade do destino. Certo? Então são funções, e isso também acontece para o strncat, aqui a gente viu do strncpy, mas tem também o strncmp, certo? Então, essas funções, elas são, de certa forma, bem mais seguras do que aquelas alternativas sem a versão com o tamanho. Então, eu recomendo vocês usarem essas aqui. Pessoal, até agora nós vimos utilizando, então, a função fget, né, para a gente fazer a leitura dos dados, né? Então, quando a gente faz esse fget, eu vou passar aqui para o nosso código quadro, certo? Nós temos então o seguinte comportamento. Então temos um str aqui de capacidade 5, certo? Poderia ser até maior, não importa. Nós fazemos a leitura então informando a capacidade máxima dessa string, né? E aí depois nós imprimimos essa string através desse printf usando o formatador %s. Então quando a gente compila esse programa e executa ele, né, eu vou digitar aqui só LUC, certo? Nós temos um problema, entre aspas, porque o fget está fazendo a leitura do /n e colocando ele dentro do str, né? Então, se a gente for fazer uma representação disso aqui no nosso quadro, né, nós temos o str como sendo a representação aqui da nossa variável. Ela tem, então, 5 posições, certo? Que são essas 5 aqui. Bom, a memória continua, né? Mas a gente tem essas 5 posições. E quando o fget se executa, quando a entrada é L, o C, Enter, ele vai colocar o L aqui, o U, o C, o /n e o /0, certo? Então a gente acaba ocupando as 5 posições do str. Mas, assim, qual que é o problema, entre aspas, digamos assim? O problema é que nós temos esse /n aqui, né? E isso faz com que aqui na saída nós tenhamos essa quebra de linha, como vocês puderam ver aqui. Então, para a gente remover essa quebra de linha, uma estratégia possível é a gente primeiro perguntar qual que é digamos assim, o tamanho dessa string, não a capacidade do vetor de caracteres, mas o tamanho dessa string. E para isso a gente pode então utilizar a função strlen, passando a string como parâmetro, certo? E nós podemos então aqui ter uma variável len que vai ser utilizada para guardar essa resposta. Então a gente vai imprimir aqui a string, eu vou imprimir aqui também o tamanho dessa string. Esqueci o ponto e vírgula aqui. Vamos compilar novamente e vamos digitar a mesma entrada. Então, o que a gente observa aqui? A gente observa que a string ela tem tamanho 4. E isso é o que a gente verifica aqui no quadro, né? Porque a strlen retorna a quantidade de caracteres que tem até o /0, sem considerar o /0. Então, são 1, 2, 3, 4 caracteres.
Então, sabendo disso, o que a gente pode fazer? A gente sabe que esse aqui é o índice 0, esse aqui é o índice 1, índice 2 e o índice 3. E como o strlen retornou 4, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar 1/0 no lugar do valor de len, que é 4, nesse exemplo aqui, menos 1, certo? Então, na posição str len menos 1, a gente pode forçar a existência de 1/0, certo? Então, nesse caso, a gente copia esse /0, sobrescrevendo o /n que estava no índice 3. Né? Então, ao fazer isso, nós vamos compilar novamente. Eu vou só, depois de fazer essa cópia, percebam bem que eu tenho que reatualizar o comprimento da string, já que a gente colocou um /0 no lugar do /n. O /n contava como um caractere normal, já que ele não era um /0, e pelo fato de a gente ter sobrescrito ele, o tamanho da string retornada para o strlen vai mudar. Então, por isso que eu chamo essa função novamente aqui. Então, fazendo agora a compilação e a execução, nós vamos obter, então, para a entrada L e o C, nós já não temos agora o /n, porque a gente removeu ele, escrevendo um /0 por cima, e o tamanho é 3 agora. E isso aqui, em geral, é o que a gente procura fazer. A gente, quando quer ler uma entrada do usuário, a gente não quer ler a entrada com o /n, que é simplesmente o enter que o usuário digitou para dar andamento aí na execução do programa. A gente quer só ter os caracteres efetivos ali, que é toda coisa diferente de /n. Né? Então, essa é uma estratégia possível, essa que a gente acabou de ver aqui, para justamente, né, essa estratégia que seria feita em 2 linhas aqui, para a gente conseguir remover esse /n. Né? Então, assim, a gente está fazendo em 2 linhas, mas a gente poderia fazer numa única linha, né? Bastando para isso, aqui dentro dos colchetes, a gente tem uma expressão, que é len menos 1, e um dos elementos da expressão é essa variável len. A gente pode substituir essa variável por strlen de str, do próprio str. Então, isso aqui eu continuo tendo uma expressão, só que agora eu vou usar o retorno dessa função, né, para subtraindo o menos 1 dela, para a gente encontrar qual que é o índice. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa que fazer nas 2 linhas. Nesse caso, se a gente fizer dessa forma, a gente não precisa fazer essa linha anterior aqui. Então, isso simplifica, de certa forma, a gente poderia colocar depois do fgets apenas essa linha aqui. Certo, pessoal? Então, isso é essa questão da remoção do /n referente à limpeza, digamos assim, de uma entrada lida com a função fgets. Pessoal, então, para terminar esse vídeo, nós vamos falar, então, lançar aqui 3 exercícios para vocês fazerem, né? E exercitar esse conteúdo de strings. O primeiro exercício, então, é realizar a implementação de código de manuseio. Né? Ali a gente viu o funcionamento das funções strcpy, strcat, strlen, strcmp. Então, a sugestão que eu tenho para vocês é, utilizando o comando for, que a gente já viu em videoaulas anteriores, implementar a funcionalidade de cada uma dessas funções. Né? Então, em vez de chamar a função, a gente vai executar o código que vocês vão implementar para fazer a cópia de uma string para outra, concatenação de 2 strings, descobrir o tamanho de uma string e fazer a comparação de 2 strings. Então fica aí o primeiro exercício. O segundo exercício que eu proponho para vocês é fazer um programa que vai ler um texto contendo até no máximo caracteres. Então, o máximo seria a capacidade do vetor no qual a gente vai ler a entrada. Né? E aí, depois de fazer essa leitura desse texto, né, pode ser composta de várias frases, nós vamos ler um único caractere. E o que o programa tem que fazer? Tem que informar a primeira posição daquele texto onde esse caractere acontece, certo? E se caso a gente for até o final do nosso texto e não encontrar o caractere, a gente tem que informar que não existe tal caractere no texto. Então esse é o segundo exercício para vocês exercitarem laços com vetores que são strings, né? E o terceiro exercício é muito semelhante ao exercício número 2, só que a diferença agora é que vocês vão, sem utilizar a função strcmp, por exemplo, procurar, ou qualquer outra função auxiliar, né, da biblioteca string.h, implementar aí manualmente um programa que lê um texto de no máximo caracteres e depois lê uma string, certo? E a gente tem que informar a posição do texto onde essa string ocorre, né? No caso, se ela ocorre, seria o início, a primeira caractere onde ela começa a ocorrer. E se caso a string aparecer mais de uma vez, informar todas as ocorrências onde essa string aparece, e não só uma vez. Certo? Então esse é o terceiro exercício, pessoal. Eu termino essa videoaula por aqui.
A gente se vê numa próxima aí e até breve.